Deixa eu esperar chegar a informação aqui em cima. Começou. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar sobre o direito tributário, dando sequência à nossa exposição no Direito Tributário 2. O tema que nós temos falado é legislação tributária. Hoje o nosso foco estará na vigência. Nós vimos o conceito de legislação tributária no nosso último encontro. O artigo 96 do CTN define legalmente este conceito. Vimos que o CTN é um código referto de definições legais e classificações legais pelo contexto histórico de sua edição. E vimos também que a legislação tributária é um conjunto muito extenso, muito grande, instável e complexo. Uma vez visto o conceito e quais são as fontes formais do direito tributário, nós precisamos estudar como se dá a vigência destas normas que integram este grande conjunto e também as regras de sua aplicação. Hoje o nosso foco estará na vigência. A vigência, primeiramente, o seu conceito, O que é vigência? De uma forma muito simples e muito didática, nós podemos entender vigência como a aptidão da norma gerar efeitos jurídicos sempre quando ocorrer o seu pressuposto fático. Nós sabemos que as normas jurídicas adotam uma estrutura dual, a maioria das normas jurídicas adota uma estrutura dual ou bimembral, com um antecedente e um consequente. No antecedente da norma, há a descrição abstrata de fatos relevantes para o direito, que o legislador considera relevantes para o convívio em sociedade, e por isso os positiva, legisla tais fatos, imputando a tais fatos consequências ou efeitos jurídicos. A forma de positivar o fato é, inicialmente, descrevendo este fato no antecedente normativo. E no consequente normativo, ou no comando da norma, são, então, previstos os efeitos ou consequências jurídicas imputáveis ou atribuídos a estes fatos. Assim funciona o direito. E uma norma vigente é uma norma cujos efeitos prescritos no comando serão irradiados quando ocorrer o fato descrito em seu antecedente. Então, se uma norma está em vigor, sempre que ocorrer o seu pressuposto fático, ou seja, aquele fato concreto, abstratamente descrito no seu antecedente, Professor, não sei se é só para mim, mas o seu áudio está picando. Haverá. Aqui também. Aqui também. Ético, pois não? Eu vou tentar mudar de posição. O áudio está picando um pouco. Vocês acham que agora pode estar melhor? Agora está ótimo. Mas foi só essa parte mesmo. Antes ficou muito pouco mais próximo agora dessa parte final, do finalzinho que você estava falando. Tá bom. Então, quando isso acontecer, por favor, me avisem, tá? Então, retomando, a vigência, ela é um atributo da lei, e não é um atributo essencial, não é um atributo eidético. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem leis que podem não ter vigência. Isso acontece, é muito comum acontecer, por exemplo, quando uma lei é publicada durante o vacatio legis.
né, que é exatamente aquele interregno temporal entre a data da publicação e o início da vigência de uma lei. Durante esse período chamado vacatio legis, a lei existe, mas ela não tem a aptidão para gerar os efeitos previstos em seu comando. Então, não é um atributo eidético, ou seja, não é essencial. Podem existir leis que, eventualmente, não tenham o atributo da vigência durante um determinado período ou em um determinado local. A vigência da lei, enquanto essa atribuição para a geração de efeito, tratando-se de leis humanas, elas sempre estarão limitadas, a vigência sempre estará limitada, melhor dizendo, nas dimensões de tempo e de espaço. As leis humanas, diferentemente das leis divinas ou das leis da natureza, não são universais, nem são eternas. As leis da natureza, elas são universais. A lei da gravidade, por exemplo, é a mesma aqui no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, na Lua, em Marte, né? Pretende-se ser universal. Como também eterna, não tem um início, né, de vigência ou término de vigência da lei. Acredita-se que as leis da natureza são, portanto, universais e eternas. As leis humanas, refletindo nossa pequenez, são limitadas, sempre são limitadas nas dimensões de tempo e de espaço. Por exemplo, quando nós estudamos o conceito de tributo definido legalmente no artigo 3º do CTN, nós estudamos o conceito de tributo no Brasil, em vigor desde 1966, quando foi editado o CTN. Então, as leis, elas geram efeitos, as normas humanas, né, sempre estando limitado nas dimensões de tempo e de espaço. E hoje nós iremos entender estas limitações, o alcance da vigência da legislação tributária. De forma geral, nós vamos perceber que existe um tratamento para a legislação tributária muito semelhante ao das normas jurídicas em geral. É o que prevê o artigo 101 do CTN, e ali há uma remissão para a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é um decreto-lei muito antigo, de 42, era a antiga norma de introdução ao Código Civil e que foi rebatizada mais recentemente com um nome muito mais adequado, de norma de introdução ao direito brasileiro, ou lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB. Todas essas normas ali estabelecidas a respeito da vigência no tempo e no espaço são aplicáveis à legislação tributária. No entanto, existem algumas peculiaridades que nós iremos ver mais adiante. Começando pela vigência nas dimensões de espaço. Qual é a regra? A regra é a vigência da lei de acordo com a territorialidade. Então, regra geral, a lei ela vigora dentro dos limites geográficos do ente que a editou. Essa norma é uma norma quase intuitiva, né? É uma regra bastante intuitiva. O município de Belo Horizonte edita, né, uma lei instituindo o IPTU. Onde esta lei irá vigorar? Em princípio, dentro dos limites do território do município de Belo Horizonte. O Estado de Minas Gerais edita uma lei instituindo o IPVA. Onde vai vigorar essa lei? Em princípio, dentro dos limites do território do município de Belo Horizonte. O Estado de Minas Gerais edita uma lei instituindo o IPVA. Onde vai vigorar essa lei?
Via de regra, territorialidade dentro dos limites geográficos do território mineiro. O Brasil institui o imposto sobre a renda. Onde esta lei vai vigorar? Dentro do território nacional. Então, uma regra quase intuitiva. E é uma regra geral. Existem exceções. Estas exceções, elas são excepcionais. E as exceções ocorrem com a chamada extraterritorialidade. Então, extraterritorialidade nada mais é do que o nome que se atribui a um fenômeno de uma lei alcançar um fato ocorrido para além dos limites geográficos do ente que a editou. Então, quando nós vemos uma lei de um determinado ente gerando efeitos sobre um fato ocorrido fora de seu território, estaremos diante de um fenômeno jurídico chamado extraterritorialidade. Esta extraterritorialidade, ela decorrerá do desenho do aspecto espacial da hipótese de incidência. O aspecto espacial da hipótese de incidência, ele vem definir o local onde se considera ocorrido o fato gerador da obrigação tributária. Então, a lei, ao desenhar o fato gerador da obrigação tributária na hipótese de incidência, nós veremos, ela deverá definir aspecto material, que vem definir a materialidade do fato tributável, deve definir o aspecto temporal, ou seja, o momento em que se considera ocorrido o fato gerador, que é muito importante para a aplicação, nós veremos no nosso próximo encontro. Ela deverá definir, eventualmente, deverá definir aspecto pessoal, quando características pessoais do protagonista do fato gerador forem relevantes para o nascimento ou não da obrigação tributária. Ela deve definir também o aspecto espacial. O aspecto espacial ele é muito relevante, porque não raro ele pode ser decisivo para a determinação da competência tributária. Não raro o aspecto espacial ele irá delimitar ou determinar qual será o ente competente para tributar. E por ser um tema afeto à competência tributária, ele não pode estar definido em uma norma editada pelo próprio ente. Então, não pode, por exemplo, um município de Belo Horizonte, ao instituir IPTU, prever, pretender disciplinar o aspecto temporal da hipótese de incidência e prever que incide sobre todos os bens imóveis existentes no estado de Minas Gerais. Não pode. Não pode haver esta extrapolação. Sempre quando houver a extrafiscalidade, ela deverá necessariamente decorrer de uma fonte específica e de uma fonte que não seja autônoma, ou seja, não será uma fonte editada pelo próprio ente tributante interessado na arrecadação. Isso porque, se assim ocorresse, seriam incontáveis os inexoráveis conflitos de competência. Todos os entes tributantes iriam querer tributar todos os fatos ocorridos mesmo fora de seu território. E se ocorre fora de seu território, provavelmente estará dentro do território de um outro ente federado, ensejando então conflitos de competência. Portanto, o aspecto espacial da hipótese de incidência ele deve ser definido em normas gerais, eventualmente na própria Constituição. É raro, mas às vezes acontece. Mas é um tema próprio de normas gerais de direito tributário que são veiculados por lei complementar.
Nós vimos já em encontros passados que o artigo 146 da Constituição determina quais são aquelas matérias que devem ser disciplinadas por lei complementar, na medida em que consistem em normas gerais do direito tributário. E uma das funções das leis complementares, entenda-se normas gerais de direito tributário, é dirimir eventuais conflitos de competência. E ao delimitar ou identificar o local em que se considera ocorrido o fato gerador, está se prevenindo eventuais conflitos de competência. Nós temos aqui alguns exemplos de extraterritorialidade. Como a territorialidade ela é muito intuitiva, nós demos apenas um exemplo do IPTU, da Lei Belo Horizontina. Nós vamos dar alguns outros exemplos a respeito da extraterritorialidade. Como nós falamos, ela jamais será presumida, sempre deve decorrer de previsão expressa e sempre de uma lei editada por outra fonte. Não pode ser uma lei editada exclusivamente pelo ente tributante interessado. Então, um exemplo, né? Suponhamos que um grande artista, um famoso artista de novela aqui no Brasil, que tenha nascido em Minas Gerais, faleceu. Acumulou, amealhou durante sua vida extenso patrimônio. Foi radicado em São Paulo durante muitos anos de sua vida, depois mudou para o Rio de Janeiro, possuía bens imóveis em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, e possuía também um apartamento em Nova York. Então, essa situação. E ele veio a falecer no Rio Grande do Sul. Ora, com o falecimento, ocorre a abertura da sucessão. Então, o seu patrimônio será transmitido para seus herdeiros e, eventualmente, legatários. E, uma vez aberta a sucessão, com o falecimento, ocorre, portanto, o fato gerador do imposto sobre a transmissão de bens causa-mortes, o ITCMD, que é um imposto, nós sabemos, de competência estadual, está previsto lá no artigo 155 da Constituição. Então, o Estado que pode cobrar o ITCMD. E pergunto, qual o Estado pode tributar? Qual o Estado para tributar? Este ator que nasceu em Minas Gerais, viveu em São Paulo, no final de sua vida estava domiciliado no Rio de Janeiro e veio a falecer no Rio Grande do Sul, tendo bens imóveis nestas 3 unidades federativas, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e também nos Estados Unidos. Qual Estado pode tributar? Nós não podemos buscar esta resposta na legislação de um determinado Estado. Porque, ao envolver eventual conflito de competência, a solução desta questão, a indicação do Estado competente, que decorre da indicação do local em que se considera ocorrido o fato gerador, precisa estar prevista em uma norma geral. Neste caso, é a própria Constituição quem definiu. Esta previsão está lá no parágrafo 1º do artigo 155 da Constituição. Quando a Constituição vem dizer será competente para tributar, via de regra, o Estado do local do processamento do inventário. Então, nós vemos aqui a norma de competência, que neste caso está na Constituição, fazendo a remissão a uma norma processual, que está lá no Código de Processo Civil.
E o que o Código de Processo Civil diz? Qual é o local do processamento do inventário? O Código de Processo Civil diz que é o local do domicílio do de cujus, o local do domicílio do falecido, ao tempo de sua morte. Neste nosso exemplo, então, o estado competente para tributar será o Rio de Janeiro, que era onde o nosso ator residia quando de seu falecimento. Então, pouco importa o fato dele ter falecido no Rio Grande do Sul ou em qualquer outro lugar. O que importa é o local do processamento do inventário. Mas a regra constitucional, ela é mais detalhada. E ela vem de trazer uma exceção. Então, via de regra, é o estado do local do processamento do inventário, com exceção em relação aos bens imóveis. Em relação aos bens imóveis, será competente o estado da situação do bem. Então, nesta situação, nós temos, né, o local do processamento do inventário, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, portanto, será competente para tributar os fatos, né, o patrimônio mobiliário e o patrimônio imobiliário que esteja situado em seu território. Em relação aos imóveis situados em Minas Gerais, quem será competente para tributar? Minas Gerais. Em relação aos imóveis situados em São Paulo, quem será competente para tributar? O Estado de São Paulo. E em relação ao imóvel no exterior, qual o Estado competente? De acordo com a Constituição, nenhum Estado brasileiro. Quem vai poder tributar esse imóvel? Será o Estado de Nova York, lá nos Estados Unidos. Então, notem que é possível ocorrer extraterritorialidade. O falecimento do cidadão ocorreu, né, o fato gerador, que é o falecimento, a transmissão da propriedade que se dá com o falecimento ocorreu em Rio Grande do Sul. Né? Ele pode ter ações na Bolsa de Nova York. E quem vai tributar a transmissão da propriedade dessas ações, eventuais BDRs que ele tenha lá em Nova York? Será o Estado do Rio de Janeiro. Agora, esta previsão não pode estar na legislação fluminense. Esse é o ponto. Por quê? Porque como o aspecto espacial ele vem determinar a competência tributária, não pode o próprio ente federado pretender definir, elastecer, dilargar a sua competência. Isso deverá estar definido na Constituição ou em normas gerais. Um segundo exemplo, pessoal, esse exemplo está bem entendido? Alguém ficou com alguma dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida, por exemplo, com relação à conta bancária. Suponha que ele tenha mantido o dinheiro na agência que ele abriu no Rio de Janeiro, que dá para ele movimentar do Rio Grande do Sul normalmente. Qual o estado que tributaria na hora de fazer a transmissão desse valor? Tá certo. Independente de onde seja a conta bancária dele, mesmo no exterior, tá? Neste caso, o ente competente seria o Rio de Janeiro, que é o local de seu domicílio à época de seu falecimento e é, portanto, o local do processamento de seu inventário. Beleza. Então, todo o patrimônio que não for imóvel será tributado pelo Rio de Janeiro. Tá ok? Ok, professor, obrigado. Nada. Alguém tem alguma outra dúvida em relação a esse exemplo, pessoal? Bom, um segundo exemplo, então, que é bastante interessante, é em relação ao ISS. Dito ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, mas que, na verdade, é Imposto sobre Serviços definidos, né, no anexo da Lei Complementar 116, que é de competência dos municípios, conforme o 6 da Constituição.
Então, nós temos, né, os municípios com a competência para instituir o ISS, Imposto sobre Serviço. O professor Paulo, eu sou advogado, além de professor, tem um escritório com sede em Belo Horizonte. E um exemplo corriqueiro, sou contratado por uma empresa sediada em São Paulo para oferir sustentação oral numa defesa, numa autuação tributária, numa defesa, uma autuação tributária, no CARF em Brasília, ou no STF em Brasília, ou no STJ em Brasília, ou no TRF1 em Brasília. Tá? Então, nós temos aqui uma prestação de serviço, um fato gerador. Inequivocamente, há uma prestação de serviço. E nós estamos falando de uma prestação de serviço. Portanto, de um fato gerador. Mas nós temos aqui diferentes municípios com algum elemento de conexão com este serviço. Nós temos Belo Horizonte, que é o local do estabelecimento do prestador. Nós temos São Paulo, que é o local do estabelecimento do tomador do serviço. E nós temos o Distrito Federal, em cujo território haverá a efetiva prestação do serviço. Ora, qual o ente tributante competente para tributar esse serviço? Belo Horizonte, São Paulo ou Distrito Federal? Nós não podemos, repito, não podemos pretender encontrar a solução para esta questão na legislação Belo Horizonte paulistana ou distrital. Por quê? Se nós fizermos aí uma consulta formal, todos vão responder, pague para mim. Não tem a menor dúvida, todos pretendem receber. Ora, não pode estar na legislação do próprio ente interessado. Isso deve ser resolvido, portanto, em uma norma geral de direito tributário, conforme previsto pelo artigo 146 da Constituição, veiculado por lei complementar, cuja uma das funções é dirimir conflitos de competência. E qual a lei complementar que disciplina o ISS? É a Lei Complementar 116 de 2003. E lá ela vem estabelecer, considera-se ocorrido, via de regra, considera-se ocorrido o fato gerador no local do estabelecimento do prestador. Ressalvadas as seguintes exceções, e aí vem longos incisos, são mais de 25 incisos, prevendo exceções. Se for serviço de construção civil, é no local da obra. Há uma série de exceções. Se for serviço de manutenção de estradas ou pavimentação de rodovias, ou seja, há uma série de exceções. Quem tiver interesse, curiosidade, depois pode ir lá olhar artigo 3º e incisos da Lei Complementar 116. E o serviço de advocacia não está previsto neste extenso rol de exceções, ou seja, prevalece a regra geral. Então, será competente para tributar, diz a lei, considera-se ocorrido aspecto espacial da hipótese de incidência, considera-se ocorrido o fato gerador no local do estabelecimento do prestador. Neste nosso exemplo, o estabelecimento do prestador está em Belo Horizonte, será competente para tributar o município de Belo Horizonte. Belo Horizonte terá competência para tributar uma sustentação oral que será proferida no território do Distrito Federal. Um exemplo de extraterritorialidade. A lei Belo Horizontina irá alcançar e incidir sobre um fato ocorrido para além dos limites de seu território geográfico. Um exemplo de extrafiscalidade. Além de normas gerais, além da própria Constituição, de normas gerais, a extraterritorialidade ela pode decorrer de tratados ou acordos internacionais.
Isso é muito comum no imposto sobre a renda, nós já mencionamos isso. Suponhamos que o André tire férias, tire um período sabático e vá viver na Espanha. Pode ser, André? Pode ser, professor, pode ser. Eles controlaram o coronavírus. Tá certo. E lá ele resolve, né, tirar um tempo, passa lá um tempo, vai conhecendo o país, ou vai fazer um curso, vai estudar, fazer um mestrado, e passe um tempo na Espanha. E estando lá na Espanha, vai celebrar a Nochevieja, que é o Réveillon lá espanhol, que é muito animado, por sinal. E ao final do ano ele vê lá o anúncio do El Gordo, que é a loteria espanhola. Durante muitos anos foi a maior loteria, maior prêmio lotérico do planeta. E André resolve, vou apostar aqui, quem sabe eu estou com a sorte, né? Vai lá, compra o seu bilhete, faz a sua aposta e o André, ele tem a sorte, né, de ganhar o prêmio da loteria. Só que o curso que o André foi fazer, para não estragar meu exemplo, tem que ser um curso rápido, tá, André? Tem que ser um curso assim, de 1 mês, 2 meses no máximo, não pode ser muito extenso, não, tá? Porque senão seu domicílio fiscal seria transmitido para a Espanha e estragaria meu exemplo, tá bom? Ok, professor. E o André, então, ele tira a sorte grande, ganha no El Gordo, fica milionário, né? E aí vem aquela dúvida, né? Poxa, ele é domiciliado no Brasil. Com base na residência, o Brasil quer tributar esse prêmio. A alíquota de 27,5%. Mas com base no território, na fonte, no critério fonte, a Espanha quer tributar também. A alíquota lá de 40%. E aí, para onde o André tem que recolher? E vamos dar uma apimentada nesse exemplo. Suponhamos que o André seja cidadão americano, norte-americano. Então, tem nacionalidade, cidadania norte-americana. Então, ele é cidadão norte-americano, residente no Brasil, que em trânsito pela Espanha ganhou na loteria. Os Estados Unidos também vai querer tributar. A alíquota base de 33%. Ou seja, se fizer uma conta, o André, se pagar para todo mundo, ele vai ficar sem nada e ainda vai ficar devendo algo. Isso fruto do quê? Da pluritributação sobre a renda. Bom, o André não é cidadão norte-americano, né? Então ele é brasileiro, residente no Brasil, aufere o rendimento na Espanha. Como evitar a bitributação? O Brasil e a Espanha têm um tratado para evitar a bitributação. Então, não é uma norma exclusivamente brasileira, nem exclusivamente espanhola, mas é um tratado consensualmente firmado. E para evitar a pluritributação sobre a renda, os países eles convencionam qual critério irá prevalecer, se domicílio ou fonte, se residência ou fonte, em cada espécie de rendimento. Suponhamos que prêmio lotérico, os países determinem que vai prevalecer o critério residência. Então, por força do tratado, a legislação brasileira irá incidir sobre um fato ocorrido em território espanhol. Temos aí um exemplo de extraterritorialidade. Mas não pode essa territorialidade decorrer de uma lei unilateralmente prevista, a lei brasileira, né? Ela decorre de um tratado internacional. No âmbito... e se o André fosse cidadão americano, como é que faria, né? O Brasil não tem tratado para prevenção da bitributação sobre a renda com os Estados Unidos. Não sei se Estados Unidos e Espanha têm tratado entre si, não sei. Mas eu sei que os Estados Unidos, que tem um critério muito agressivo de tributação da renda mundial, que é com base na cidadania,
Também tem mecanismos unilaterais para se evitar a bitributação. Então, quando um cidadão americano aufere rendimento estando residente em outro país, o tributo pago no país de sua residência será deduzido do tributo eventualmente devido nos Estados Unidos. Então, mecanismo unilateral para evitar aí a bitributação da renda. Então, nesse exemplo, se o André fosse cidadão norte-americano, se prevalecesse a alíquota brasileira, ele deveria pagar nos Estados Unidos o excedente, de 27,5 para 33. Se prevalecesse a lei espanhola, ele não teria que pagar nada nos Estados Unidos, porque a alíquota espanhola é mais alta do que a alíquota espanhola, perdão, do que a alíquota norte-americana. Bom, é apenas um exemplo de curiosidade, né? E outro exemplo que podemos ter são decorrentes de convênios internos, né? O que mais comum é de ICMS, e que ocorre de forma um pouco similar, né? Suponhamos, né, nós temos uma montadora, Volkswagen é montadora estabelecida em São Paulo, e a Fiat é uma montadora estabelecida em Minas Gerais. A Volkswagen vende veículos para concessionárias situadas em território mineiro. A Fiat vende veículos para concessionárias situadas no território paulista. Então, é muito comum, mediante convênio, haver previsão que imputa o dever de recolher o ICMS, que se irá ocorrer no território mineiro, ou seja, do veículo Volkswagen, será vendido para a concessionária Volkswagen em Minas Gerais e será vendido para um consumidor em Minas Gerais. Nós temos aí duas etapas duas operações de circulação de mercadorias. Uma da montadora, que sai de São Paulo, para a concessionária que está em Minas, e uma da concessionária mineira para o consumidor mineiro. Primeiro fato gerador, operação interestadual. Segundo fato gerador, operação interna. Dentro de Minas, ICMS devido para Minas. Ora, mediante convênio, se estabelece que a montadora deverá antecipadamente recolher em favor de Minas Gerais, com observância da legislação mineira, o ICMS que irá incidir quando da venda da concessionária para o consumidor mineiro. É a chamada substituição tributária por antecipação, ou substituição tributária para frente. E o inverso também ocorre. Quando a Fiat vende para uma concessionária Fiat em São Paulo, que por sua vez vai vender para um consumidor paulista. Então, mediante convênio, os estados preveem a prevalência da legislação do estado de destino a ser observada pelo seu contribuinte que está no estado de origem. Então, é possível, mediante convênio, também ocorrer a extraterritorialidade, e aqui é apenas um exemplo, a extraterritorialidade da legislação tributária. A lei mineira prevalecer no território paulista e ser observada de forma cogente por um contribuinte paulista, e o inverso, a lei paulista ser observada de forma cogente por um contribuinte estabelecido no território mineiro. Bom, nós temos também, além dos limites no espaço que acabamos de concluir, há também limites de vigência nas dimensões de tempo. Tá? Diferente das leis divinas, as leis humanas sempre têm um marco inicial e irá vigorar até um determinado ponto no tempo. Como se dá o início e o fim desta vigência? Aqui se aplica, como nós falamos, né, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB. Então, primeira regra de início da vigência, quando irá iniciar a vigência da lei? Na data nela prevista. Essa é a regra geral lá da LINDB. Se a lei for omissa, quanto ao início da sua vigência, no território nacional, 45 dias a contar da data de sua publicação, fora o território nacional, 3 meses. Agora, existe uma peculiaridade
no direito tributário quanto ao início da vigência de alguns dispositivos legais. O dispositivo legal que institui ou majora tributo se sujeita ao princípio da não surpresa, lá do artigo 150, inciso 3, alíneas B e C, que traz a regra, né, da anterioridade anual e da noventena. Então, se uma lei ela é editada hoje, que é dia 11 de setembro, e essa lei disciplina vários temas tributários, e ela prevê lá, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ok. Mas tem um dispositivo que está majorando o imposto, um tributo. Ora, este dispositivo não vai entrar em vigor na data da publicação da lei, porque ele se sujeita ao princípio da não surpresa. Então, em princípio, a menos que haja alguma exceção, ele somente entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019. No entanto, esta regra constitucional quanto à vigência, chamado de princípio da não surpresa, somente se aplica aos dispositivos que instituem ou majoram tributo. Se estiver reduzindo tributo, se estiver disciplinando obrigação acessória, qualquer outro tema não se sujeita ao princípio da não surpresa. Pode gerar efeitos a partir da data de sua publicação. É preciso lembrar, nós vamos recordar brevemente mais adiante, que existem exceções específicas ao princípio da não surpresa. Existem exceções à anterioridade anual e existem exceções também específicas para a noventena. Algumas coincidem, outras não. Depois nós vamos recordar isso mais adiante. Então, quanto ao início da vigência, nós temos lá, né, o Decreto-Lei 4657, que é a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, rebatizada como Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que prevê essas normas básicas que nós citamos, né? O início da vigência, né, em todo o país, 45 dias depois da sua publicação, mas existe também a regra, né, que prevalece sobre essa regra, que é na data nela prevista. E da vigência, o término da vigência. Uma primeira regra, né, até a data por ela mesma prevista. Isso acontece nas leis por prazo de vigência determinado. E ocorrem no direito tributário com uma certa frequência. E sempre quando acontecem, sabe o que normalmente ocorre com elas? Essa vigência ela é postergada, né? O tributo é uma norma de rejeição social. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ninguém gosta de pagar tributo, salvo casos raros de masoquismo cívico. Ninguém paga tributo feliz. Não? Então, não raro, para se aumentar um tributo, muitas vezes, politicamente, adota-se, mas é por um período apenas determinado, de 1 ano, de 2 anos. Né? E nós temos vários exemplos no Brasil de leis tributárias instituindo tributos ou majorando tributos por prazo determinado que foram postergadas, às vezes, indefinidamente. Nós temos, por exemplo, apenas um exemplo. Tá? A época do governo Fernando, foi presidente do Brasil por 8 anos, depois do Itamar, e antecedeu o Lula, foi quando a carga tributária brasileira saltou no início do governo FHC de 25% do PIB para 33% do PIB. Hoje já está próximo de 36% do PIB. Fernando Henrique aumentou exponencialmente a carga tributária brasileira. E um dos aumentos que ele fez foi em relação à alíquota máxima do imposto de renda de pessoas físicas. Até então, a alíquota máxima era de 25%. Foi editada, então, em 96, uma lei
prevendo o aumento da alíquota máxima em 10% pelo prazo de 2 anos. Então, era para vigorar em 97, 98. Então, deixou de ser 25%, passou a ser 27,5%. Nós estamos em 2018. Qual que é a alíquota máxima do imposto de renda hoje? Perdão, nós estamos em 2020. O tempo voa. Qual a alíquota máxima do imposto de renda da pessoa física hoje? Passados 20 e tantos anos, 27,5%. Mas para provar naquele momento, ela teria supostamente um prazo limitado de vigência. Então, as leis, quando tem prazo determinado de vigência, irá vigorar pelo prazo nela mesma previsto, que poderá eventualmente ser adiado, né? E também não impede da lei ser revogada antes de ser atingido esse prazo, né? Mas o mais comum é existirem leis sem prazo de vigência determinado. Essa é a situação mais comum. E, neste caso, a lei irá vigorar até a sua revogação. Pode ser expressa ou tácita. Revogação expressa quando uma lei de idêntica ou superior estatura normativa expressamente a revoga. Tácita quando uma lei de idêntica ou superior força normativa discipline o mesmo tema de forma distinta. E a revogação poderá ensejar a abrogação de uma lei, que é a revogação do seu texto integral, ou a derrogação, que é a revogação parcial do texto de uma lei. Ao nós falarmos aqui de revogação tácita, é preciso lembrar do concurso de normas, que também está na lei de introdução às normas do direito brasileiro, que diz que lei geral não revoga lei especial e lei especial não revoga lei geral. As duas coexistem. E nós vimos isso quando estudamos tratados internacionais, na interpretação do artigo 98 do CTN. Então, norma geral não revoga lei especial e lei especial não revoga lei geral. E, por fim, o efeito repristinatório. Última observação quanto à vigência no tempo, o efeito repristinatório ele não ocorre no direito brasileiro, salvo previsão expressa. É o que prevê lá a lei de introdução. Era para o texto da lei estar transcrito aqui, bom, está no parágrafo 3º, né? Aqui o parágrafo 2º, concurso de normas, artigo 2º, parágrafo 2º. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior, concurso de normas. Parágrafo 3º, efeito repristinatório. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a sua vigência. Então, a revogação da lei revogadora não restaura a vigência da lei por esta revogada, salvo previsão expressa de lei. Para a gente poder recordar as exceções às regras de anterioridade anual e da noventena, né? Anterioridade anual determina que a lei que institui ou majora tributo somente poderá gerar efeitos a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro subsequente ao de sua publicação. Esta é uma regra. Uma segunda regra é da noventena, que exige um vacatio legis mínimo de 90 dias, ou seja, a observância de um prazo, um interregno temporal mínimo de 90 dias entre a data da publicação e a geração de efeitos ou o início da vigência. Então, aqui tem uma descrição daqueles tributos que foram excepcionados de ambas as regras, na linha inferior, e há exceções específicas que estão aqui alocadas na linha superior nas respectivas colunas. Para ficar mais fácil a visualização, está aqui também. Existem exceções que são coincidentes entre anterioridade anual e noventena, por exemplo, imposto de importação, exportação, IOF, mas há exceções apenas quanto à anterioridade anual, no caso do IPI, ou seja, o IPI se sujeita à noventena. Há coincidência em relação ao imposto extraordinário de guerra e empréstimos compulsórios.
E há exceções específicas em relação às contribuições para o financiamento da Seguridade Social, que se sujeitam apenas à noventena. O ICMS monofásico de combustíveis e de combustíveis idem. E há majorações de tributos cuja majoração não se sujeita à noventena, mas se sujeita apenas à anterioridade anual. É o caso do Imposto sobre a Renda ou de majorações na base de cálculo do IPTU ou do IPVA. Isso tudo não é novidade para vocês. Vocês viram este princípio no Direito Tributário 1, mera recordação. A gente simplesmente está lembrando que há exceções que coincidem e há exceções que não coincidem, que são peculiares. Aqui estão os dispositivos, né, que fundamentam estas exceções. Ok, pessoal? Bom, por hoje nós concluímos o tema de vigência da legislação tributária. Vimos, né, as regras que limitam a vigência da legislação tributária nas dimensões de tempo e de espaço. Em relação ao espaço, regra geral, territorialidade, sendo a extraterritorialidade uma exceção que deve ser sempre expressa, prevista em fonte heterônoma ou em fonte diversa da legislação do ente tributante interessado ou envolvido em eventual conflito de competência. E no tempo, também a delimitação nas dimensões, né, do tempo, há um início e um término da vigência, que seguem, via de regra, as regras gerais da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com algumas peculiaridades decorrentes do princípio da não surpresa em relação àqueles dispositivos de lei que aumentam ou majoram tributo. Há alguma dúvida que vocês gostariam que eu esclarecesse? Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Então, eu sei que teve uma discussão muito grande em relação a um tributo instituído pela Lei Complementar 101, se eu não me engano, e que eu acho que foi até decidido há pouco pelo STF, e eu queria só perguntar como que funciona isso da revogação da lei quando ela perde tacitamente o objeto. Isso também pode acontecer ou isso é uma hipótese excluída das possibilidades? Gabriela, deixa eu entender um pouquinho melhor a sua pergunta, porque eu não me recordo de um tributo instituído pela Lei Complementar 101. Vamos falar em abstrato, né? Não vamos analisar o caso concreto, portanto. Qual que era a sua dúvida? É quando uma lei perde o objeto, é isso? Por exemplo, o fato gerador deixa de existir, por exemplo? Quando uma lei é declarada inconstitucional, é isso? Também. Tá. Porque, olha só, a lei deixar de existir é uma hipótese que eu não conheço, né? Ela pode ser revogada, né? Ou ela pode ser declarada inconstitucional. Sendo declarada inconstitucional, né, o que tende a prevalecer nas decisões do Supremo é que a inconstitucionalidade ela atinge a lei em sua origem. A lei ela já nasce, ela já é natimorta. Então, uma lei inconstitucional ela jamais poderia gerar efeitos jurídicos, né? Então, isso retroage desde o início da sua edição, desde a época da sua edição, né? Salvo se o Supremo, por alguma razão, decide modular os efeitos de sua decisão. E a modulação ela teria que ser expressa, inclusive com quórum qualificado de votação entre os ministros do Supremo. Havendo a modulação, então, a inconstitucionalidade ela passa a prevalecer nos termos em que for deliberado pelo plenário do Supremo e com aquele quórum qualificado exigido pela lei, né? A revogação
da lei, ela gera efeitos somente ex nunc, né? Então, a partir da data da sua revogação, pode haver até, considera a possibilidade de poder existir alguns efeitos retroativos em uma lei revogadora. É uma hipótese rara, mas acredito que possa sim existir, até mesmo porque existem leis que são vocacionadas para gerar efeitos retroativos no tempo, né, como leis que concedem anistia, né, mas, em princípio, leis que concedem isenção têm efeitos apenas prospectivos no tempo, não retroativos. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, não sei se era exatamente essa, mas fiz aqui algumas considerações para te ajudar a formar um pouquinho melhor a sua opinião. Ajudou a esclarecer sua dúvida, Gabriela? Ajudou sim, professor. Eu falei o número da lei errado. É a Lei Complementar 110, que diz respeito à cobrança da contribuição social de 10% sobre o FGTS. Exato. É o chamado FGTS rescisório, né, de 10%, que foi criado por essa lei. O Supremo, ele, salvo engano, né, ele não considerou inconstitucional esse dispositivo, né? Isso. Então, essa lei, salvo engano, ela é de 2001, prevaleceu em 2001, e como ela não teve a sua inconstitucionalidade reconhecida,